Jovem espartano, não sabe brincar, não desce pro play. Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu tô fazendo um vídeo um pouco menos vagabundo, né? Vou ter pelo menos um mínimo aqui de edição e eu quero falar de um assunto aí que eu acho bacana. Eu sempre aproveito esses tempos quando não tá tendo tanta notícia assim pra fazer vídeos um pouco mais pessoais, né, com vocês. Eu acho que é bacana porque agrega a nossa relação entre criador de conteúdo e público, né? Então espero que vocês gostem. Se você não gosta desse tipo de vídeo, fecha o vídeo e aguarda o próximo, que é com relação a notícias, ok? Antes de começar, lógico, né, eu tenho patrocinadores aqui no canal, todo mundo aqui, né, compra card de crédito para PSN, para Live, enfim, os links estão aqui na descrição. Se você estiver precisando comprar hoje aí, renovar a sua Plus, entra aqui pela loja da Pontual Games, tá o link aqui nas descrições, eu agradeço demais o apoio de vocês, tá bom? Vamos lá então, vamos falar aqui sobre esse assunto, né? Vira e mexe, eu ainda recebo hoje em dia perguntas relacionadas ao canal, né? Como nós estamos hoje, o Jovem Espartano, foi um nome aí que eu tirei de uma brincadeira, eu sempre fazia desde que eu era PlayStation 1000 Grau, uma gíria usada. Eu pensei já direto nesse nome, né? Porque é uma piada interna nossa e ao mesmo tempo é muito usado aí fora. A galera fala, né? O Jovem Espartano. Enfim, não é segredo pra ninguém. A mudança que eu tive aqui no canal foi uma mudança de visão, né? Eu cheguei num ponto em que eu olhei pro que eu tava fazendo, eu olhei para como as coisas estavam andando e eu parei pra pensar, bom, por que não focar mais em assuntos sérios e deixar a zoeira como um plano secundário do canal? E a verdade é que deu muito certo. Eu nunca tive tanto engajamento, views nos vídeos, likes como vocês dão aqui, como eu tenho agora. E de vez em quando eu tenho essa liberdade de fazer uma brincadeira, né? Porque é uma coisa mais íntima nossa. Vocês são público aqui, eu sei que a maioria de vocês são público da PlayStation 1000 Grau, porque a maioria dos inscritos que eu consegui enquanto PlayStation 1000 Grau. Mas vocês também são pessoas que buscam notícias sérias e que ao mesmo tempo seja um conteúdo bem humorado, com uns memes de vez em quando nos vídeos, e eu busco trazer isso. E como eu tava dizendo, de vez em quando eu brinco até, né, com o Lord 1000 Grau aqui com vocês, dependendo do tipo de notícia. Quando eu vejo que é uma notícia que não precisa tanto de um lado técnico para explicar, dá para fazer uma brincadeira e passar a notícia ao mesmo tempo, eu trago, né, o 1000 Grau aí na ativa, faço a brincadeira aqui numa boa e ninguém se ofende. Só que, cara, mesmo quando você parte para uma abordagem mais séria, eu acho incrível como tem pessoas que não sabem lidar. Tem gente que não consegue, entendeu? A pessoa ela é tão fissurada, ela é tão, às vezes, fanática ali no ponto dela, na plataforma que ela defende, no pedaço de plástico ali, que a pessoa quase que literalmente idolatra o negócio. Os sintomas do fanatismo, eles são sempre os mesmos, e tem dos dois lados. Eu não discordo que hoje em dia essa concentração maior de fanáticos está na comunidade do Xbox. Eu não discordo desse ponto de vista, muito pelo contrário. Eu tenho certeza absoluta disso. Não estou dizendo que o pessoal de PlayStation ou outras comunidades são todos santinhos, não, porque não são. É muito exagerado o que acontece e a gente sabe por quê, né? Um movimento que deu luz a isso era focado só nisso, então é natural que os seguidores fossem igualmente ignorantes. Então é aquele negócio, o sintoma é sempre o mesmo. Você tem a lógica, que é jogada na lata do lixo, não importa o quão lógico seja o seu argumento, a informação, se não atende aos requisitos, se não atende à necessidade desses caras, não serve. Segundo sintoma, criticar a marca é a mesma coisa que você xingar a mãe do cara. É uma ofensa pessoal gravíssima se você critica a marca, se você critica o console do cara. Você pode fazer sem elogios, faz uma crítica para você ver o que acontece. Às vezes os caras aceitam quando é uma coisa óbvia, que não tem como defender. Você tem o terceiro sintoma, que é acreditar nas próprias mentiras. Quanto fanboy você tem até hoje falando, por exemplo, que o PlayStation 5 é RDNA 1, RDNA 1.5? Você acha que o cara não se informou? Eu digo pra você, muitos não se informam não, porque só segue canal
fanboy só segue canal fanático de plataforma. E nesses canais você vai ver uma notícia falando bem ou alguma notícia que desminta alguma informação que ele mesmo passou em outro vídeo. Você não vai, porque se ele fizer isso, ele tá dando um tiro no próprio pé. Aqui nesse canal, por exemplo, eu já errei algumas vezes e eu já cheguei a errar num vídeo de PlayStation que eu tive que pedir desculpa. E que eu não tive vergonha nenhuma de fazer, porque às vezes você tem que fazer, ué. A gente, porque é produtor de conteúdo, pode cometer erros. É coisa mais natural do mundo. Às vezes você tá na edição do vídeo, até na edição acaba passando desapercebido. E você tem um dos últimos sintomas, que é a agressividade. O cara, quando ele é demasiadamente fanboy, por assim dizer, acompanha já esses outros sintomas, você começa a contrariar ele, você fala, ó, acho que não é assim e tal. O cara começa a perder o debate, ele começa a perder a discussão e ele vai pro método mais simples e primitivo possível, que é o quê? Se eu não consigo ganhar com a lógica, eu vou ganhar no grito, né? Eu vou partir para um outro âmbito, ou seja, ele começa a sair da argumentação técnica e passa para a ofensa pessoal, ou seja, o cara começa a querer te denegrir, começa a querer te chamar de uma série de adjetivos que não agregam em absolutamente nada na argumentação dele, mas é uma forma da pessoa meio que tentar te desestabilizar ali na discussão. Cara, quando eu começo isso daí, a maioria das vezes eu dou risada, tento manter o negócio ali na lógica, mas se eu vejo que o cara não tá mais conseguindo acompanhar, eu simplesmente deixo o cara falando sozinho. E a razão de eu estar fazendo esse vídeo hoje é porque eu quero mostrar pra vocês um negócio aqui que não chegou nesse nível, mas é uma prova exatamente disso que eu tô falando pra vocês, quando a pessoa, ela coloca a preferência na frente da razão. No dia 17 de agosto, também conhecido como antes de ontem, eu fiz uma postagem lá no Twitter, inclusive se você não me segue, meu Twitter tá aí na tela, aconselho vocês a me seguirem lá, porque de vez em quando eu abordo alguns assuntos lá também que eu não faço em vídeos, tá? E o post que eu fiz foi um post crítico, mas uma crítica leve, super tranquilo, né? Eu falei assim, ó, começamos o dia com o próprio cabeça da divisão de games da Microsoft reconhecendo que exclusividade impulsiona grandemente a venda de consoles, quebrando novamente a argumentação de nicho versus base instalada. E aí, vocês sabem disso, foi o vídeo passado aqui no canal. A própria notícia diz: Phil Spencer diz que seu objetivo não é vender mais consoles que a Sony ou Nintendo. E aí tem uma frase retirada do texto dele que diz: se essa fosse a nossa abordagem, não colocaríamos jogos no PC. Então, quando você lê isso, o que você entende que o Phil está dizendo aqui? E se ele quisesse ter essa abordagem de competir pau a pau, venda a venda de console com a Sony e a Nintendo, eles não colocariam os jogos do Xbox no PC ou em outras plataformas. Os jogos ficariam centrados no Xbox, porque o consumidor só conseguiria jogar aquilo no Xbox, e aí isso impulsionaria as vendas do quê? Eu interpretei errado, por acaso? Eu usei a lógica, né? Eu não errei aqui na leitura do texto ou interpretação de texto. É isso que o texto está dizendo. E aí, olha só, né? Um cara aqui chamado Marreta do Xbox, ele vem e comenta aqui meu post dizendo o seguinte: não acredito que você postou isso. Ou você não soube interpretar o texto, ou interpretou e apenas quis distorcer mesmo. Achei que você era diferente da banda podre do PlayStation, tá voltando aos velhos tempos de PlayStation 1000 grau. Esse aí, pelo visto, não conhecia PlayStation 1000 grau. Aí eu respondi assim, numa boa, né? Estou tentando tirar o sensacionalismo no seu texto para encontrar algo que demonstre onde está o erro do que foi dito. Ele respondeu: não há sensacionalismo, Lorde, só que você já tinha parado com esse tipo de postagem, mas se quer voltar, seja feliz. Aí eu olhei e falei, bom, pera lá então, né? Deve ter alguma coisa que eu não tô entendendo. Respondi pra ele: falei algo de errado na postagem ou você só não gostou? E aí ele respondeu: se distorcer a verdade é certo, então está tudo certo. Então uma pausa aqui. Então vocês estão vendo aqui que são dois comentários que eu já fiz aqui respondendo, tentando chegar a um ponto aqui na conversa, ou seja, ó, me mostre então onde foi que eu errei. E o cara, ao invés de mostrar onde está o erro, ele só afirma que existe um erro, mas ele não consegue apontar para esse erro. Aí eu falei de novo, ó, até aqui suas afirmações foram uma mera imposição. O que eu quero saber é onde falei algo errado. Pela terceira vez, eu tô tentando fazer o cara entrar no raciocínio e me provar, me mostrar onde foi que eu errei ali na minha postagem, na minha interpretação. Tô ali de mente aberta. Pô, mostra pra mim, se tiver
eu vou considerar. Ele responde, imposição, impus minha verdade, você distorceu e acha que está correto, então está tudo bem, só isso. Então você percebe que a resposta do cara é a mesma resposta em todo o comentário. Já foram aqui 1, 2, 3, 4 respostas exatamente idênticas. O cara não sai desse loop. Ah, você fez errado. Me mostra onde está errado. Ah, você fez errado. Tá, me mostra onde está errado. O cara não sai disso. E aí eu respondi para ele o seguinte. Novamente, você está tentando imputar um fato que você não comprovou. O que eu perguntei foi simples. Onde falei algo errado? Pode me mostrar, com base no texto apresentado da publicação, alguma aplicação errada com base na ortografia e interpretação de texto portuguesa? Então aqui eu fui muito específico para o cara não ter mais para onde, né, ficar divagando, entrar no loop de novo. Aqui eu quebrei o loop, o cara não respondeu mais. Aí veio o Arthur aqui, né, deixou o comentário dele e falou o seguinte, ele vai voltar já já e repetir que você distorceu a verdade outra vez, mas não mostra como. Esquece, Lorde. Pasmem, ele retornou. Mas foi pra mim responder e foi pra mostrar onde de fato eu distorci alguma coisa na notícia? Não. O cara voltou pra responder, olha, um papagaio de pirata. Então aqui, ele simplesmente retornou e aplicou o último sintoma que eu falei pra vocês, que é a agressividade. Então o cara ele começa a perder no argumento lógico, ele não consegue sustentar as afirmações dele. E quando ele vê que não tem para onde correr, ele vai para a agressividade. Tudo bem, aqui foi uma coisa leve, né? Foi aquele, nossa, um xingamento, assim. Mas você começa a perceber como é que funciona. Vocês começam a entender ao meu lado por que eu cansei de focar só em zoeira de console. Não é todo mundo que tem maturidade de saber levar a coisa numa brincadeira sadia. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, tá? Eu sempre fui super de boa com esse negócio de zoeira de console. Tanto é que eu fiz um outro post aqui no meu Twitter, foi ainda ontem, né? De uma zoeira que estavam fazendo com relação ao PlayStation, onde eu falei o seguinte, ó. Quando você tem um amigo cachista e ele te manda isso no Zap pra te zoar. E aí na imagem você vê, né? Lançou o Flight Simulator da Microsoft, inclusive pelo que estão falando, tá excelente, né? E aí ele mostrou uma foto, né? O Flight Simulator da Microsoft e o Flight Simulator da Sony. No da Microsoft, um avião ali normal, e na foto de baixo é o da Sony, só que no lugar das turbinas tem 2 PlayStation 4 base ali. E na hora que eu vi a foto, eu rachei de dar risada, porque eu uso um PlayStation 4 base Fat. E realmente é isso mesmo. Tem jogo aqui que às vezes eu tô jogando, o bicho parece uma turbina, cara. Então, na hora que eu vi isso aqui, eu dei muita risada. Eu peguei o post e publiquei no meu Twitter. Eu brinquei, né? Rimos muito, tomou bloco. Agora, aqui nessa situação, eu repassei uma notícia explorando um outro ponto de vista que não é distorção alguma do texto. Tanto é que nessa entrevista que o Phil Spencer deu, a maior parte, o que ele fez foi politicagem. Não, nós estamos focando aqui no jogador e assim, assado. Mas num determinado trecho da entrevista foi isso que ele falou. Se você que está assistindo discorda, olha, só tem 2 opções. Ou você prova que eu estou errado, ou você volta para o ensino médio. Isso aqui não é um negócio para, olha, vamos zoar um fanboy de Xbox. Isso aqui é uma conscientização. Eu prefiro PlayStation. Eu estou dentro da comunidade de PlayStation. Eu me sinto um produtor de conteúdo de PlayStation. Então a razão de eu estar falando isso aqui para nós, aqui como um grupo, inclusive para você que é do Xbox e acompanha aqui o canal, como eu já falei, é uma conscientização. Porque eu desejo o melhor para esse público que eu estou seguindo e que eu faço conteúdo. E eu não gostaria de ver você que está me seguindo aqui algum dia fazendo essa coisa ou passando por esse tipo de coisa. Porque se todos nós aqui fomos conscientes, fomos adultos, entendendo que é uma brincadeira, falar sério é falar sério, as coisas sempre vão funcionar da melhor forma possível. Você pode ter certeza disso. Agradeço muito a atenção de vocês, peço aqui encarecidamente, se você puder, deixa aí o seu like, seu joinha aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal que é muito importante também, e eu vejo vocês então no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.